Ô Ciro, eu adoro esse produtor e ainda outro dia gravamos lá na 20 sobre a Porta dos Cavaleiros, que, poxa, um vinho de 50 e poucos reais e caramba, então com aquela qualidade que você inclusive falou que envelhece tão bem. Como é que você conheceu esse pessoal? Como é que me conta a história dele na tua vida? Uma das histórias mais ricas do vinho em Portugal é da família Costa, que são os proprietários da Cave São João. Eu comecei há muito tempo que eram dois irmãos, o Sr. Luiz Costa e o Alberto Costa. E o Sr. Luiz Costa era uma grande personalidade do mundo do vinho, da Confraria da Bairrada. Aliás, a casa dele foi uma coisa interessantíssima. Por fora era uma casa normal. E você entrava na casa, então tinha a sala de jantar, a sala de visita, aí você abria uma porta, era uma adega. Um tanque de aço inox. É mesmo? Não era um quarto, era a adega. É, a adega. Outro quarto era, abria a porta, você dava na sala das barricas. Que sensacional. A casa era na quinta, era no meio da quinta. Não era na quinta, era uma casa. Não, era uma casa que fantástico terreno, isso. talvez de 1000 metros. O jardim eram parreiras, como poderia deixar de ser, né? Que sensacional, parece um desenho animado. E ele isso. tinha talvez a maior coleção de Portugal de saca-rolhas também. Ele era um apaixonado pelo mundo do vinho. Eu o conheci, eu queria importar os vinhos dele, e estranhamente ele não me respondia os fax, na época era fax. Né? E aí ele chegou um certo momento, eu estranhei, por que não responde? Ele falou, pera, fala com o meu irmão. Aí eu escrevi para o irmão dele, logo respondeu imediatamente. Eu fiquei sabendo que eles tinham uma rixa entre eles. E se o irmão soubesse que era através do Luiz, talvez não concordasse. E você foi pelo outro, já estava armado de um lado, você armou do outro e pronto. A importar, etc. Eu sempre digo que o meu trabalho tem muito de diplomacia. Né? Certamente. Mas é interessante que eles têm vinhos de reservas antigas que são maravilhosos. Eu já provei uma vez até com o pessoal, o Dias Lopes e outros amigos, num jantar, um Lafite 75 e um Frei João 75. O Frei João 75 ganhou a série. Você está brincando, é mesmo? Olha que legal isso. Eles têm safras antigas. Eu tomei um Dom Porto dos Cavaleiros 63. Meu Deus do céu. Divino. O que era isso? Ele era uma coisa que não tem muito hoje em dia mais. Pouca gente talvez saiba, mas em Portugal e na Europa em geral, o produtor de uva, num lugar mais remoto, ele colhia uva e ele produzia um vinho, 1 tonel, 2 tonéis. Mas ele não tinha estrutura para comercializar. Então o que acontece? Empresas como a Cave São João compravam esses tonéis. Então qual era a arte, qual era a ciência? Você escolheu o tonel, porque o vinho no tonel, que era jovem, numa época que o vinho precisava de 10, 15 anos para amadurecer, era uma arte você adivinhar o que ia dar o vinho. E eles tinham essa arte, o Sr. Luiz Costa tinha essa arte, o pai dele tinha tido, de saber escolher esses tonéis, comprar um aqui, outro ali, outra arte, misturar, produzir o vinho final para deixar envelhecer. Então eles são vinhos que eles conservam ainda. Claro que isso vai acabando, mas eles têm ainda, nós temos na 20, algumas safras muito antigas, 70, 63, e os vinhos são maravilhosos. E tem público para esse tipo de vinho, Ciro? Porque eu vejo que no Brasil ainda se toma o vinho sempre muito jovem e tal. Tem o público, quem provou... Aí fica freguês. Aí fica freguês, se apaixona. E tem muita gente que entende bastante de vinho, tem vinhos velhos. Vinho velho é um capítulo à parte, é sempre um risco, um jogo, mas quando dá certo é uma experiência inesquecível que paga as experiências ruins. Né? É isso mesmo. Então eles têm muita história e hoje em dia eles têm uma lista de vinhos de uma faixa de preços grande, e tem o Frei João e o Porto dos Cavaleiros mais simples, são vinhos de relação custo-benefício, excelente, preço muito bom. Bacana. Obrigado, Ciro.